Olá pessoal, eu sou o Danilo de Souza, eu sou professor de francês e eu vim aqui hoje, já pela terceira vez, fazer uma leitura para vocês. Bom, eu faço parte do coletivo de teatro En Classe et en Scène, em português, na classe e em cena, e também do grupo de pesquisas LEDRAC, ambos coordenados pela professora Maria da Glória Magalhães dos Reis. Bom, o texto de hoje é o último texto que a gente encenou, né, o que o coletivo En Classe et en Scène encenou, foi em 2019 e a gente ensinou tanto em português quanto em francês. A peça chama Le Carrefour, né, o texto original é em francês, o autor chama Cossy et Fouilly, ele é togolês e ele atualmente mora na França. A tradução foi feita pelo coletivo de teatro. Nas encenações, eu interpretei o papel do soprador. A gente traduziu, né, como o soprador. E a parte da peça que eu vou ler para vocês hoje é o monólogo final. O monólogo final do soprador, que acaba, que conclui, que fecha a peça, né? Bom, o texto. Chega! Chega! 20 anos já que isso dura. 20 anos que isso recomeça. Toda noite na minha cabeça o mesmo espetáculo, as mesmas imagens de atores que tomam emprestado uma máscara, um figurino, os sentimentos de uma personagem. Uma personagem. Mas não se trata de uma personagem. Se trata de mim. O poeta era eu. Essa história que enceno na minha cabeça é minha história. 20 anos à sombra, nessa prisão onde tudo desaparece, onde só ficou a memória, repetitiva, a memória desajustada que esquece. Para quem eu sopro? Sopro palavras, imagens que precisam ser salvas da amnésia. Eu sou a memória agora. É a única forma de viver que sobrou de mim, desde que eles colocaram entre os meus dedos uma caixa de fósforos e puseram na minha frente meus próprios manuscritos. 2 voltas de chave na fechadura e tudo se organiza, até a eternidade. Minhas palavras, minhas palavras. Meus gestos eram convulsões, mas minhas palavras. Há muito tempo eu acreditei na qualidade delas de reduzir a dor a algo essencial, estritamente necessário, de compensar a falta por uma miragem. A memória, sim, é preciso uma memória para todas essas raças de homem que desaparecem. O viajante, desaparecido. O pintor, desaparecido. O filósofo, desaparecido. O padre, desaparecido. A criança, desaparecida. A mulher, desaparecida. O cana, desaparecido. O poeta, desaparecido. Quem é o próximo? Não tem mais ninguém. De quem é a vez? Esta noite, eu gostaria de parar tudo por aqui. Expulsar da minha cabeça essas imagens que me deixam obcecado. Parem tudo, fujam! Vão embora antes que seja tarde. Antes que essa sua espécie também seja decretada em extinção. Fujam! Eu conheço o fim. É sempre a mesma história. Eu conheço o fim. O fim. O fim. Bom, o que é interessante nessa peça e como a gente vem estudado são a busca, né, dos 3 personagens pela liberdade. Se a gente faz uma comparação, os 6 personagens de Pirandello, por exemplo, eles se colocam à procura de um autor, e nessa peça do Cossy Fouilly, a gente tem uma busca pela liberdade, né? E os personagens buscam escapar, digamos assim, esse poder dominador do texto e do autor.
E é bastante interessante essa questão da liberdade. Fazendo um link, né, com a minha experiência pessoal, eu pude, por exemplo, expressar um pouco o meu lado dançarino. Então eu, junto com a Yasmin, uma outra participante do coletivo, e também, né, do grupo de pesquisas, a gente experimentou introduzir a dança na montagem da peça, e para mim foi de fato muito libertador mesclar essas duas artes que tanto me falam. Uh, e, bom, eu acho bastante interessante, né, essa busca pela liberdade. E a peça, a Encruzilhada, né, ou em francês, Le Carrefour, elas fazem parte de uma trilogia, os personagens se repetem, e a própria peça, a Encruzilhada, quando a gente analisa, a gente vê que tem uma certa repetição, e isso nos mostra um pouco essa não liberdade, né, das personagens, né, essa repetição. Então, por exemplo, a gente tem vários momentos da peça onde há uma repetição, seja de frases, seja de palavras. Por exemplo, né, nesse monólogo que eu li para vocês, a gente tem uma repetição constante. Ele repete, né? Chega, por exemplo, duas vezes, 20 anos, ele repete palavras como, por exemplo, personagem, ele repete algumas vezes a palavra desaparecido ou desaparecida, né, são repetidas várias vezes. Por exemplo, a parte palavras, ele fala minhas palavras, minhas palavras. Meus gestos eram convulsões, mas minhas palavras. Então, há no decorrer de todo o texto essa repetição. Então, isso mostra um pouco essa relação, né, de dominação, né, do texto e do autor, e essa busca, né, essa tentativa de escapar né, dessa dominação. Então, bom, é muito interessante. E eu acho que a gente conseguiu transmitir bem essa relação de dominação. Em cena, por exemplo, a gente desdobrou, né, a personagem do soprador. Então, éramos três atores encenando, né, interpretando a mesma personagem. E o nosso soprador, ele guiava todas as outras personagens. Então a gente, né, o soprador colocava e retirava as outras personagens. A posição também, a gente mexia nos corpos dos outros atores, né, das outras personagens, na verdade. E a gente sempre, o soprador sempre guiava as cenas. Então eu acho que essa transmissão, né, essa ideia de dominação ficou bastante presente em cena também. E no final, quando a gente termina, por exemplo, né, a peça, a gente fez essa escolha, a gente termina com todas as personagens, né, todos os atores andando por todos os espaços da cena. E então há essa quebra, né? De repente o soprador não tem mais o controle, e há essa fuga, então essa dominação não existe mais, né? As personagens se veem por alguns instantes livres para percorrer todo o espaço, né? Toda a cena, e foi muito interessante. Bom, foi essa a leitura, então, gente, do monólogo do Soprador, que encerra a peça A Encruzilhada, do autor Cossío Fui. Eu espero que vocês tenham gostado.
Esse texto é muito bonito. Para mim, foi bastante marcante participar da produção da peça e de ler. Para mim é sempre muito emocionante. Como a Glória falou no outro vídeo, inclusive quem não assistiu, corre lá né, e dá uma olhada, vale a pena. É um texto muito atual, eu acho que toca bastante e tem partes assim que nos fazem refletir bastante sobre a nossa situação atual. E esse texto, ele parece que foi escrito recentemente. E para nós, né, brasileiros, parece que ele foi escrito recentemente e por um brasileiro. Eu acho que vale muito a pena a leitura desse texto. E, bom, é sempre um prazer escutar, ler, né, oralizar esse texto. É sempre um prazer. Bom, é isso. Um beijo, pessoal, e até a próxima.